Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor onde você estiver. Feche seus olhos. Nossa equipe que está aqui também. Vamos ficar bem atentos hoje acerca do que o Senhor Ele quer falar ao nosso coração. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós invocamos o Teu nome nesse lugar, na Tua presença. E nós pedimos, Senhor, nessa noite, a inspiração do Teu Espírito, Pai. Para que nós possamos compartilhar com Tua igreja, com Teu povo. Compartilhar com todos aqueles, Pai, que de alguma forma forem alcançados por esse veículo de comunicação. Nós pedimos a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito, que traga o entendimento, o discernimento de toda a palavra, Deus, que for liberada da Tua parte aos nossos corações. Estamos abertos, Senhor, para Te ouvir, para ouvir os Teus conselhos, para compreender os propósitos do Teu coração para a nossa vida. Por isso, nessa noite, nos unge com sabedoria, nos unge, Senhor, com a inteligência do Teu Espírito, e que nós sejamos usados, Pai, de uma forma, Deus, que venha glorificar e a exaltar o Teu nome nesse lugar. Porque o Senhor é bendito, Pai. E nós amamos a Tua presença. A Tua presença é melhor do que a vida, Senhor. A Tua presença, Pai, é que nos faz descansar. É por causa da Tua presença, Senhor, que nessa noite nós estamos aqui nesse lugar, reunidos, Pai, com o propósito, Senhor, de levar a Tua mensagem, a Tua palavra, o Evangelho da salvação. Meu Deus, aquele, Deus, que nessa noite for alcançado por meio dessas palavras. Que o Senhor, meu Deus, por meio do Teu Espírito, venha convencer os corações do pecado, da justiça e do juízo. Que nessa noite haja salvação. Que nessa noite haja reconciliação. Que o Teu poder, Senhor, venha ser derramado. Que vidas sejam cheias. Meu Deus, que pessoas nessa noite recebam, meu Deus, um fluir maravilhoso do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, Pai, e nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, amados. Nessa noite nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Mais um culto, mais um domingo. E hoje estamos aqui na semana da Páscoa. É uma semana onde nós relembramos, né, o sacrifício de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. E hoje, domingo, basicamente, né, é o dia que nós celebramos a ressurreição do Senhor. Mas nessa noite, nós queremos trazer uma palavra da parte do Senhor. Que essa palavra nessa noite, ela possa trazer ao nosso coração o entendimento do propósito, né, pelo qual o Senhor Ele veio a esse mundo. Que foi para nos salvar, foi para nos restaurar e nos reconciliar ao relacionamento com o Pai. Amados, hoje é domingo, né, como nós falamos, é a Páscoa. E a primeira Páscoa, ela aconteceu no Egito, quando o povo de Deus, o povo hebreu estava ali, e Moisés foi enviado àquele lugar para libertar aquele povo. E havia, naquele tempo, algumas pragas aconteceram. E uma delas é que iria passar um anjo destruidor, um anjo de morte, que iria matar todos os primogênitos dos egípcios. E o Senhor, Ele deu uma ordem, Ele orientou o povo, para que eles pudessem ficar em suas casas durante aquela noite e não saíssem. E que eles matassem um cordeiro, e que eles retirassem o sangue, e que esse sangue fosse colocado nos umbrais da porta de suas casas, para que quando o anjo destruidor passasse, né, os filhos de Deus, eles fossem poupados. E foi isso que aconteceu. E nós estamos agora nesse tempo, né, vivendo, lembrando esse tempo, o tempo da primeira Páscoa. E estamos vivendo agora uma situação um pouco parecida, quando muitos de nós estamos em nossas casas, não estamos saindo, e estamos obedecendo, né, algumas instruções, até mesmo das autoridades, dos governos, da nossa nação. E estamos ficando um pouco em casa,
Mas eu sei que nesse tempo Deus também, Ele está tratando com a nossa vida. Ele está tratando com o nosso coração, com o nosso entendimento. E nós queremos que todos nós estejamos nesse tempo, buscando a presença do Senhor, com sabedoria, com um coração voltado realmente para Deus em submissão. E uma das coisas que eu quero instruir a igreja: não murmure nesse tempo. Não fique reclamando. E creia que Deus, Ele vai suprir você em todas as áreas da sua vida. Que você vai ter todo o cuidado na área espiritual, na área física, na área material. Aquilo que você precisar, Deus, Ele vai suprir você. Ele vai poupar você do sofrimento, da dor, da desgraça. Então, confie no Senhor, porque Ele é a nossa fonte de segurança. A nossa confiança está no Senhor. E é por isso que nós estamos instruindo você. Estamos aqui mais um domingo, né? Mais um culto que nós estamos fazendo com a igreja com poucas pessoas. Né? Somente a equipe que está trabalhando para a realização desse culto. É um culto com poucas pessoas aqui no salão da igreja. Mas eu estava pensando, as nossas ministrações nós temos feito durante esses cultos, elas têm alcançado milhares de pessoas. Muitas vidas têm sido alcançadas. Nesse exato momento, nós temos famílias inteiras na sua sala que estão recebendo essa palavra, recebendo instrução da parte do Senhor. E nós sabemos que essas instruções, elas são para a vida. Elas serão para um tempo de graça, para um tempo onde cada pessoa vai receber as promessas do Senhor. Então, não fique desanimado, não murmure, apenas confie no Senhor. Creia nele, que Ele é o nosso guardião. Ele é aquele que não dorme. De modo algum, Deus, Ele descansa ou dorme. Então, os seus olhos, estão voltados para nós. Os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. E os braços do Senhor não estão encolhidos, para que não possa salvar. E nessa noite eu quero trazer uma palavra que é muito conhecida, que todo bom crente, todo bom cristão, ele conhece essa palavra, que está em João, no capítulo 3. Então, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3. E nós vamos ler o versículo 16. Hoje eu quero falar especificamente sobre salvação. E na minha primeira ministração aqui, eu trouxe um exemplo da rainha Esther. Quando ela estava ali no palácio, e Deus usou ela para um tempo determinado, para uma situação específica, para que ela pudesse libertar o seu povo, livrá-los da morte. E hoje, amados, nós estamos aqui reunidos, depois de muito tempo, da época da rainha Esther, e hoje eu quero falar sobre Jesus. E eu quero dizer para vocês, naquele tempo da rainha Esther, ela veio para aquele tempo, para um tempo determinado. E eu quero dizer que Jesus, o nosso amado Jesus, Ele veio para um tempo como esse que nós estamos vivendo. Foi para isso que Ele veio, para que Ele possa trazer um norte, trazer uma direção, trazer entendimento para o seu povo, para que Ele possa, por meio do seu Espírito, trazer consolo a cada coração, esperança, confiança. E Jesus, Ele está aqui nessa noite, por meio do seu Espírito. Ele habita na nossa vida. E se você não tem ainda essa experiência, hoje fique atento a essa palavra, porque o Espírito do Senhor, Ele vai levar você, Ele vai conduzir você a entender o amor de Deus sobre a sua vida. Amado, João 3,16 fala, um dos versículos mais belos que a Bíblia tem. Na verdade, toda a Escritura Sagrada, ela é inspirada pelo próprio Deus, é a própria voz do Senhor falando, e toda ela é maravilhosa. Mas essa, ela expressa algo extraordinário para a nossa vida, que está relacionado com a nossa salvação. E no capítulo 3 de João, e o verso 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos segurar essa palavra, tal.
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, a palavra de Deus diz que Deus, Ele nos amou. Porque quando a Bíblia fala sobre que Deus amou o mundo, está se referindo a nós. Deus nos amou de tal maneira. O que significa esse amor de tal maneira? É um amor muito grande, é um amor grandioso, é um intenso amor, é um grande amor. E foi com esse amor que Deus nos amou, de uma forma tão especial, que Ele deu o seu Filho Jesus, para que, por meio dele, nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E nós queremos falar sobre essa parte da Bíblia, sobre esse amor tão maravilhoso da parte do Senhor. Esse amor, amados, que pode alcançar todos nós, que já de uma certa forma nos alcançou e que hoje também está alcançando você, que está ouvindo essa palavra. Eu não sei, como é que está a sua vida agora. Eu não conheço, não sei a sua história pessoal. Mas o Espírito de Deus, que nessa noite está nesse lugar, está na minha vida, e Ele está operando através dessa palavra, Ele sabe tudo aquilo que você necessita nessa noite. E a primeira coisa que Deus Ele traz, como uma revelação que já foi cumprida na nossa vida há mais de 2000 anos atrás, é que Deus, Ele nos amou. Deus amou você. Deus, Ele ama você de uma maneira tão extraordinária, tão poderosa, tão maravilhosa, que Ele deu o seu Filho para que Ele pudesse morrer em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. E amados, esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando Ele morreu, foi um sacrifício completo. Ele trouxe para nós muitas vitórias, muitas bênçãos, Partindo desse sacrifício, a nossa vida ela pode ser completamente transformada. Então, quando nós falamos de salvação, normalmente nós dizemos que precisamos ser salvos ou precisamos que você seja salvo. Nós estamos falando da condição espiritual de você receber esse amor que o Senhor Ele nos entregou, que Ele trouxe por meio do sacrifício do seu Filho Jesus. Esse foi um sacrifício completo. E Deus Ele não nos amou porque nós éramos bons. Deus Ele não nos amou porque nós fazíamos tudo certo. Simplesmente a palavra de Deus diz que Deus nos amou. E mesmo não precisando provar, a Bíblia diz que Deus Ele provou o seu amor por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus Ele provou esse amor entregando o seu Filho, Jesus. Ele provou, dando aquilo que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho unigênito, para morrer no meu e no seu lugar. E quando Ele fez isso, amados, Ele estava ali, sacrificando o seu Filho, para que toda dívida que havia contra nós, toda condenação, porque sobre nós pesava uma condenação, pesava a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e foram separados, foram destituídos da glória de Deus. E quando Jesus Ele veio e morreu, Ele assumiu o nosso lugar, para que novamente nós pudéssemos ser reconciliados a Deus. E Ele pagou esse preço, dando a sua própria vida, para que novamente nós pudéssemos ter vida por meio dEle. Amados, e esse sacrifício, Ele traz sobre nós não somente a salvação, a condição de nós podermos morar no céu, de termos a vida eterna. Mas esse sacrifício do Senhor, Ele abrange muitas outras coisas. Quando o Senhor Jesus, Ele morreu, Ele também levou sobre si as nossas dores. Em Isaías 53, se você puder, aí abrir a sua Bíblia, nós vamos ver o que está escrito lá em Isaías 53, ao nosso respeito. Aquilo que o Senhor, Ele trouxe, ao nosso coração por meio da sua palavra. Então abra a sua Bíblia, Isaías, no capítulo 53. A palavra de Deus, amados, ela é a verdade. Independente, de quem fale essa palavra, ela é a verdade. E ela é poderosa para transformar o nosso coração,
para mudar os nossos pensamentos, para transformar todo o nosso interior. A palavra do Senhor, ela diz em Isaías 53, eu vou ler só a partir do versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Amados, nós vemos aqui que, além de nós sermos salvos, temos o direito na vida eterna, nessa vida ainda aqui na terra. O Senhor, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A Bíblia diz que Ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas a Bíblia diz no versículo 5, que Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amados, aqui mostra que o sacrifício de Cristo, ele é muito mais abrangente. Aqui, não somente Deus nos aguardando na eternidade para uma vida com Ele, a vida eterna, mas Deus preparando aqui na terra para nós uma vida abençoada. E nesse tempo é a vontade e é o desejo de Deus que nós sejamos salvos, para que nós possamos morar com Ele na eternidade. Mas é a vontade dEle também que nós possamos compreender a Sua palavra, para que nós possamos aqui nessa terra desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para a nossa vida. E essa é uma das coisas. Ele conquistou, o Senhor, Ele nos resgatou do pecado, de tudo aquilo que nos prendia. Porque a palavra do Senhor diz que antes nós éramos escravos do pecado. Assim como o povo de Deus, ele estava no Egito escravizado, ali servindo aquela nação, aquele povo, como escravo. Nós também, antes de termos um encontro, presos às vontades, aos desejos, estávamos de uma forma que vivíamos oprimidos. E não sabíamos o que era a verdadeira liberdade. E hoje, amados, independente daquilo que nós estivermos vivendo, daquilo que nós estivermos enfrentando, todos nós somos livres. Aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já receberam esse potencial de viver essa liberdade. Amados, a palavra de Deus diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são livres, são libertos de toda a condenação. E a palavra do Senhor, ela diz que para isso Jesus, ele morreu, para que nós pudéssemos ser livres. E depois que lavados pelo seu sangue, na velha aliança, quando a Bíblia fala sobre a primeira Páscoa, eles usavam o sangue de um cordeiro, de um cordeiro imaculado. E ali aquele sangue derramado, ele era aspergido para o perdão dos pecados. Menção, é o sangue de Jesus. Esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados. Amados, hoje nós somos regenerados. E você que ainda não é regenerado, que você que ainda não entende sobre a salvação, entenda algo, que Deus, ele já pagou o preço para que você possa receber essa salvação, esse perdão dos seus pecados. Amados, a regeneração é uma solução de Deus para a vida do homem pecador. Deus, ele conquistou essa regeneração. É por meio do sacrifício de Cristo, ali na cruz do Calvário. E esse sacrifício, Deus ele já havia preparado, desde lá do princípio, quando ele criou o homem. A Bíblia diz, amados, ali em João, no capítulo 1, versículo de 1 a 3, que no princípio ele era o verbo. No princípio Jesus, ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós precisamos entender que quando o homem pecou, quando Adão caiu lá no Éden, Deus já havia preparado uma maneira de nos reconciliar com o Pai, por meio do seu Filho Jesus. E naquela época, ele já existia, porque Jesus, ele é o Filho de Deus.
E aqui nessa palavra a Bíblia diz que ele era o próprio Deus. E ele já havia preparado para nós a solução para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Amados, nesse tempo, nós temos ouvido muitas reclamações. Muitas pessoas estão se sentindo presas. Nesse final de semana, nós vimos algumas reportagens. E eles estavam mostrando as praias, mostrando os lugares de lazer, onde normalmente, nesse final de semana, por ser um feriado, estariam lotados de pessoas. Pessoas se divertindo, pessoas bebendo, dançando, participando de muitas festas. Porque para muitas pessoas, a verdadeira alegria ainda está baseada naquilo que elas podem expressar por meio das suas vidas, por meio da sua carne. E muitas pessoas nesse final de semana não sabiam o que fazer com esse tempo livre dentro da sua casa, no meio da sua família. E muitas pessoas sentiram falta. Porque para muitas pessoas, elas, para se alegrarem, elas precisam de músicas, elas precisam de festa, elas precisam estar dançando, elas precisam estar bebendo. De alguma maneira, elas precisam estar investindo em alguma coisa que traga satisfação para a sua carne. Nós temos visto muitos jovens, adolescentes, crianças. Nós vemos muitas crianças nesse tempo já se envolvendo em coisas muito pesadas. E nesse período agora, onde nós estamos vivendo esse tempo que é denominado de isolamento social, nós vemos pessoas serem obrigadas a ficarem dentro das suas casas. Nesse final de semana, muitos acidentes foram evitados. Apesar de que muitas pessoas também não obedeceram, mas muitos acidentes foram evitados, porque muitas pessoas tiveram que ficar em suas casas. Amados, a obediência, ela sempre vai gerar bênção na nossa vida, sempre ela vai trazer um resultado. Mas o que eu quero dizer para você é que muitas pessoas estão vivendo uma vida vazia. E para que essa vida ela seja preenchida, eles estão buscando as mais diversas coisas. Quantas pessoas pensam que a verdadeira alegria está no casamento? E muitas pessoas pensam, se eu me casar, se eu conseguir realizar esse sonho, certamente eu serei muito feliz. Também outras pessoas dizem, se eu conseguir comprar uma casa e eu tiver minha casa própria, certamente eu serei uma pessoa muito feliz. Às vezes nós baseamos a nossa felicidade em coisas. Às vezes nós baseamos a nossa felicidade em pessoas, em circunstâncias. E nós pensamos, muitas vezes, se eu tivesse isso aqui, certamente eu seria feliz. Quantas pessoas pensam que se conquistarem um carro, uma moto, se estiverem em um determinado lugar, se conhecerem uma outra nação, se participarem de alguma coisa aparentemente extraordinária, se tornarão as pessoas mais felizes da terra. Mas muitas dessas pessoas, elas têm sentido um grande vazio na sua vida. Quando nós falamos de salvação, sempre a nossa memória vem uma personagem da Bíblia, muito significativa e muito usada no nosso exemplo de salvação. Havia um homem na Bíblia chamado Zaqueu. Está registrado em Lucas capítulo 19. A Bíblia diz que esse homem, ele era um homem rico. Ele possuía muitos bens. Ele havia enriquecido, uma boa parte das suas riquezas foi adquirida de forma ilícita. Ele era um homem que tinha muitas conquistas na área financeira. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu, ele teve um desejo no seu coração. E o desejo dele era conhecer Jesus, porque ele ouviu que esse homem, por onde ele passava, ele transformava a vida das pessoas. E a Bíblia fala que Zaqueu, sendo um homem de baixa estatura, ele foi até o encontro de Jesus. Mas havia uma grande multidão que o impedia de se aproximar. E a Bíblia diz que esse homem não mediu esforços. Ele procurou uma árvore, e era uma árvore brava. E ele subiu nessa árvore, porque a esperança dele era que Jesus, passando ali próximo, ele pudesse vê-lo. Amados, Deus, ele se revela e ele se manifesta àqueles que têm sede de conhecê-lo. Você pode ter certeza que antes mesmo que
Jesus passasse ali embaixo daquela árvore, Zaqueu já havia sido revelado ao coração de Jesus. E Jesus, quando passou ali, e ele viu aquele homem naquela posição, a Bíblia diz que Jesus logo liberou a ele uma palavra e chamou-o pelo nome. Eu quero dizer que hoje, por meio dessa palavra, Jesus está chamando muitas pessoas pelo nome. Está chamando Joana, está chamando Maria, Luz. Deus está chamando Margarete. Deus está chamando hoje muitas pessoas. Pedro. Deus está chamando Flávio, Fábio. Está chamando pessoas pelo nome. Assim como Jesus, quando ele chegou embaixo daquela figueira brava. Quando ele chegou ali, ele olhou para cima e ele chamou Zaqueu pelo nome. Amados, muitas pessoas, Deus ele tem manifestado a sua glória e ele tem chamado pelo nome. Por isso não tema quando você sentir o chamado dele, quando ele se aproximar de você, por meio de uma palavra, por meio de uma canção, por meio de alguém que se aproxime de você para falar, por meio de uma leitura, por meio de uma placa, por meio de uma palavra que você possa ver na internet, numa rede social, um versículo bíblico. Quando você ouvir esse chamado, não tema. Porque Deus ele tem te olhado e ele tem visto como está o teu coração. Porque a Bíblia diz que Deus ele sonda os nossos corações. E a palavra do Senhor fala que quando ele se aproximou de Zaqueu, ele fez um convite a Zaqueu. E amados, quando Deus ele se aproxima de nós, ele faz um convite. Naquela época Jesus ainda não havia sido sacrificado. Naquela época Jesus ainda não tinha pago o preço, ainda pelos pecados da humanidade. Ele ainda estava ali em pessoa, mas ele tinha ali a sensibilidade do Pai. Ele tinha o discernimento. E ele chegou até Zaqueu. E eu quero dizer para vocês algo sobre a vida de Zaqueu. Zaqueu era um homem de muitas posses. Era um homem que tinha muito dinheiro. E tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, ele podia ter. Se Zaqueu ele vivesse hoje, no nosso tempo, certamente que para ele fazer uma viagem para qualquer nação do mundo não seria difícil. Para ele fazer um cruzeiro não seria difícil. Para ele comprar os objetos mais caros não seria difícil. E ter as mansões mais espetaculares, para ele não seria difícil. Tudo aquilo que o dinheiro pudesse comprar, certamente ele compraria se fosse hoje. Mas havia algo no coração de Zaqueu. E é isso que eu quero chamar a tua atenção. Porque aonde essa palavra está alcançando hoje, talvez você que está ouvindo essa palavra, é possível que haja algo no teu coração. Talvez você tenha tudo. Talvez você esteja empregado. Talvez você esteja com saúde. Talvez você tenha uma família maravilhosa. Mas é possível que dentro do seu coração tenha um vazio. Algo inexplicável. Algo que a bebida não supre. Algo que a droga não supre. Algo que a comida não supre. Algo que o dinheiro não pode suprir, não pode comprar. Que o seu carro novo não pode pagar, não pode comprar. Algo dentro do seu coração que certamente, esse vazio que você tem dentro do seu coração é aquele lugar que o Senhor ele reservou para Ele mesmo, que só Ele pode preencher. Só Ele pode. Zaqueu, ele teve essa sensibilidade no seu coração, quando ele ouviu falar de Jesus. Havia uma promessa para a vida de Zaqueu. Ele era um daqueles que eram herdeiros de Abraão. Havia uma promessa sobre a vida dele. E hoje eu quero ousar dizer para você que há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Que Deus ele tem te chamado para cumprir algo extraordinário, para que você possa fazer algo maravilhoso na sua presença. Você é escolhido de Deus. Amados, um dia Deus me chamou. Eu não tinha posses. Pelo contrário, quando Deus me encontrou, não tinha nenhuma posse material. Era uma pessoa que estava vindo de uma situação fracassada, de um relacionamento fracassado, de uma vida de muitas necessidades financeiras.
vinha trazendo 3 filhos pequenos para criar. E dentro do meu coração havia uma desesperança, havia uma incerteza do amanhã. E eu não sabia como fazer para ser feliz. Mas um dia eu recebi um convite. E eu recebi um convite de um casal que hoje não está conosco, está com o pai. Um convite mais maravilhoso. Não era para 15 anos, não era para um casamento, não era o convite do primeiro emprego, não era o convite para ir receber algo material. Não, foi um convite para participar de uma reunião. E nessa reunião eu ouvi algo da parte do Senhor. Quando eu estava vivendo sem esperança, e quando eu tinha 3 filhos para cuidar, e não sabia como educá-los, não sabia como cuidar deles, e Deus trouxe uma palavra ao meu coração, ali em 1 Coríntios 13, quando Deus revela o seu amor genuíno ao meu coração. E naquele momento que Deus falou comigo com aquela palavra acerca do amor genuíno de Deus. Naquele momento, eu entendi o que eu precisava para que a minha vida fosse preenchida. Amados, quando eu tive um encontro com Jesus, a minha história mudou. Hoje eu não detenho posses materiais. Hoje o que eu tenho é a minha vida. A minha vida é a maior riqueza que eu tenho, é o maior tesouro que eu tenho. É a pérola mais preciosa que eu tenho, é a minha própria vida. Mas só que hoje essa minha vida não é mais minha. Porque quando o Senhor, Ele me encontrou, eu entreguei a Ele a minha vida. Eu dei a Ele todo o meu coração. E eu dei a Ele o direito dEle fazer de mim o que Ele quisesse. E uma das coisas que Deus, Ele requereu da minha vida, foi que eu vivesse para Ele. E hoje é isso que eu faço. Quando eu falo sobre esse amor de Deus, tão maravilhoso, tão grande, eu sei do que eu estou falando, porque esse amor, Ele me alcançou. E eu nunca mais soube, amados, o que é ter rancor no meu coração. Eu não sei o que é guardar ressentimento. Eu não sei o que é guardar ódio dentro do meu coração. Eu tenho planos dentro do meu coração. E os planos que eu tenho são os mesmos planos que Deus Ele tem. São planos de paz e não de mal. O desejo do meu coração é alcançar vidas, é alcançar pessoas. E a maior alegria que eu tenho na minha vida hoje é eu poder ver a minha casa no altar do Senhor. Ver a minha família servindo a Deus. Assim como Zaqueu foi encontrado pelo Senhor, no momento de conflito, quando o dinheiro que ele tinha não fazia dele uma pessoa feliz. Quantas pessoas cada dia bebem mais para tentar esconder o sofrimento? Quantas pessoas cada dia usam mais um pouquinho de droga, aumentam mais a dose para tentar encontrar um sentido para a sua vida? Quantas pessoas pegam o seu dinheiro cada dia e gastam mais com viagens, com compras, com negócios, tentando encontrar a verdadeira felicidade, mas não têm encontrado esse preenchimento? Quantas pessoas, queridos, nesse momento, estão pensando em suicídio? Quantas pessoas estão pensando em tirar a sua própria vida, porque já não vê mais sentido para a sua vida? Porque dentro do seu coração tem sido estabelecida uma guerra, uma angústia, um medo, um desespero. Quantas pessoas não conseguem mais olhar um palmo além do umbigo, da sua própria vida? Não conseguem mais ter esperança. Amados, e Deus, Ele traz uma palavra de esperança ao nosso coração. Hoje eu quero falar para você dessa grande salvação que o apóstolo Paulo fala. E ele diz, não negligencie na sua vida tão grande salvação. Você que já teve um encontro com Jesus, você que sabe o que eu estou falando, não negligencie tamanha salvação. Mas nesse dia, nesses dias em que nós estamos guardados pelo Senhor, que nós estamos, o Senhor Ele está pedindo para nós ter cuidado. Sabe por que Deus Ele fala? Porque nós devemos ter cuidado, porque Ele quer nos preservar. Como Ele preservou
os primogênitos dos filhos do Senhor ali no Egito. Deus, Ele quer nos preservar. Ele quer preservar a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós, para um tempo determinado. Ele não quer que os nossos idosos morram. Ele não quer que os seus filhos morram de uma forma desastrosa. O desejo do Senhor é que todos sejam curados, que todos sejam restaurados, que todos possam ouvir a sua voz nesse tempo. E nesse tempo Ele tem dito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é um tempo que Deus tem levantado a sua mão para nós, e Ele tem nos dado diretrizes, direções. E a direção é que nós devemos estar quietos diante desse quadro, dessa situação. E Ele diz: olha, prestem atenção, porque eu, Senhor, eu darei a vocês o livramento necessário. E nesse tempo Deus, Ele tem falado. Assim como Ele fez o convite a Zaqueu e chamou Zaqueu pelo nome, hoje também Ele te chama pelo teu nome. O teu nome para Ele não é segredo. Você pode estar no meio de uma multidão, você pode estar no lugar mais solitário. Talvez essa mensagem vai chegar no seu coração no momento que você aparentemente esteja em trevas, no fundo do poço. Mas Ele vai te encontrar e Ele vai dizer para você: desça depressa. Sabe, para uns Ele vai dizer: desça depressa, porque Zaqueu estava levantado no orgulho de possuir muitos bens. E Ele disse: olha, Zaqueu, é necessário agora que você desça, porque hoje convém que eu esteja contigo na tua casa, que eu faça hoje uma refeição contigo. Mas para muitas pessoas Ele vai dizer: te levanta. E Ele vai segurar na sua mão. E Ele vai dizer: hoje convém que você me receba na sua casa, para que eu possa ceiar com você, para que eu possa participar hoje da tua mesa, para que eu possa hoje levar à tua casa a verdadeira salvação. Amados, quando Zaqueu ouviu isso da parte do Mestre, da parte de Jesus, ele se alegrou e desceu depressa. E nós sabemos o resultado, que quando ele chegou ali na casa de Zaqueu, Zaqueu estava tão maravilhado com a presença do Mestre, que agora suas riquezas já não eram tão importantes. E aquilo que ele conquistou, até mesmo de uma forma desonesta, baseado na ganância, baseado no desejo de ter muito, agora aquilo não tinha mais significado. Porque agora ele estava disposto a devolver aquilo que ele havia roubado. Ele estava disposto a restituir aquilo que ele havia tirado. E não somente isso, ele estava disposto a compartilhar aquilo que ele tinha com aqueles que estavam necessitando. Amados, a prova de que Zaqueu recebeu a salvação é que ele teve uma atitude. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador na nossa vida, nós temos uma atitude. Nós não podemos permanecer como antes. A nossa vida muda. A nossa história muda. Amados, muitas pessoas foram chamadas para ter riquezas e bens, porque por meio desses a obra de Deus é sustentada. Muitas pessoas foram chamadas para prosperarem financeiramente, para terem recursos para si, para a obra e para ajudar outras pessoas. Outros foram chamados para viver para Deus e para aprender a depender somente dEle. Nós temos aprendido isso, a depender do Senhor Jesus todos os dias. Não estou com os meus olhos voltados para as riquezas dessa terra, porque a minha própria vida e a riqueza que eu tenho já está com Ele. O desejo de ganhar almas, o desejo de multiplicar o reino de Deus aqui na terra, é isso que está no meu coração. Amados, ontem, quando eu vi os nossos grupos de ação social, nós tivemos ontem 2 grupos funcionando, em 2 lugares distintos. E quando eu vi as fotos das pessoas ali sendo abençoadas, e quando eu vi pessoas até mesmo nos postos de saúde, quando eu vi pessoas na rua, quando eu vi a nossa comunidade de Quixadá entregando ali o sopão da alegria, em bairros distantes, enfrentando
há dificuldades para chegar naquele lugar. Eu não posso fazer outra coisa a não ser chorar. Sabe por quê? Porque a nossa alegria está em servir. Muitas pessoas, elas servem de modo diferente. Uns servem com as suas mãos, outros servem com os seus bens, e outros servem com a sua vida. O certo, amados, é que todos aqueles que o Senhor Ele salva com um propósito. Para que essas pessoas, elas não fiquem guardando para si toda essa força e todo esse potencial que recebeu. Mas é um poder que Deus nos dá de partilhar aquilo que temos e aquilo que somos. Amados, esses dias eu tenho experimentado relacionamentos de liberar uma palavra e de poder ver alegria em muitas pessoas. Você pode receber essa salvação da parte do Senhor para morar na eternidade com Ele, receber o sacrifício de Cristo. Mas existe um tempo aqui na terra que você vai aguardar. E a pergunta é: como é que você vai viver o tempo que Deus vai lhe dar para viver nessa terra? Se você viver 10 anos, como você vai viver os 10 anos? Se você viver 20 anos, o que você vai fazer desses 20 anos na presença do Senhor? Se você viver 30 anos, como é que você vai viver diante do Senhor? Essa é uma pergunta, amados, que nós devemos fazer a nós. Qual é a resposta hoje que você está dando para a sociedade? Nós sabemos que um prato de alimento para alguém não é nada, porque ele se alimenta naquele momento, mas depois a fome vem. Mas existe um alimento que você pode dar, e uma vez você dando esse alimento, essa pessoa não mais vai ter fome, porque a Bíblia fala de um pão vivo que desceu do céu, e aquele que come desse pão, se alimenta dele, será saciado da sua fome. Assim como existe uma água viva que veio do céu, e todo aquele que beber será saciado e não terá mais sede. Amados, nós temos que continuar fazendo o bem. Nós temos que continuar promovendo a paz. Nós temos que continuar anunciando o evangelho da paz, o evangelho do reino, o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que restaura, o evangelho que batiza no Espírito Santo, que nos enche da verdadeira alegria. Nós temos que continuar anunciando esse evangelho. E hoje é isso que eu quero falar para você. Foi para isso que Jesus ele veio. Foi para isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra do Senhor diz em João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós não estamos vivendo uma mentira. Talvez alguém esteja perguntando: se Deus existisse, essas coisas não existiriam. Amados, o potencial de Deus nunca é abalado quando as coisas ruins acontecem na face da terra. Desde o princípio foi assim. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, foram expulsos do Éden, que era um lugar de descanso, que era um lugar de prazer. E eles tiveram que enfrentar o trabalho duro e o suor. E tiveram que ver o seu filho assassinando outro filho. E eles passaram pelas primeiras aflições. Sempre foi assim, Deus nunca foi alterado no seu poder. Mesmo quando estamos passando por aflições e lutas e dores, o nosso Deus não é alterado. O seu poder é imutável. As características de Deus, elas não mudam. O nosso Deus, na sua essência, Ele é imutável, Ele é poderoso. Ele nunca vai mudar a sua essência. Não importa o que aconteça na terra. Não importa o mal que venha a suceder na vida de algumas pessoas. Não importa quanto mal alguém possa praticar. E quantas coisas ruins nós possamos ver. O poder e o potencial de Deus não é alterado. Porque todo aquele que crê em Deus e confia no seu nome, esse tem a vida eterna.
esse não entrará em condenação, esse passa da morte para a vida. E ainda que a sua matéria aqui na terra morra, a Bíblia diz que ele viverá eternamente. Nós aguardamos algo posterior a essa vida terrena. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos lutar para que o Evangelho de Cristo seja multiplicado, para que todos conheçam Deus como Ele é. O nosso Deus, Ele é santo. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é perdoador. E foi por isso que Ele entregou o Seu Filho, para que nós pudéssemos, hoje, ter a vida eterna. Amados, muitas vezes ficamos perguntando, o que nós devemos fazer para alcançar a vida eterna, para recebermos o perdão de Deus? Amados, o perdão de Deus está disponível para toda a humanidade, porque Jesus já pagou o preço, e o desejo dele é que todos nós sejamos salvos. Esse é o desejo de Deus. Nem todos serão salvos, nem todos alcançarão a misericórdia e o favor de Deus, mas não porque ele negue isso, é porque nem todos vão dar ouvidos e vão ceder à vontade de Deus. Mas aqueles que ouvirem a voz e atentarem para cumprir os mandamentos de Deus, certamente esses vão experimentar do gozo, da verdadeira alegria, da alegria profunda do coração de Deus. Esses vão desfrutar do favor de Deus e vão estar na eternidade com o Senhor. E talvez você pergunte, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eu quero dizer para você, a primeira coisa que nós precisamos fazer para sermos salvos é reconhecer que nós somos pecadores. Quando eu tive o encontro com Jesus, eu tive que reconhecer que eu era pecadora. E eu sei que você que hoje está me ouvindo, que já teve esse encontro com Cristo, você também teve que reconhecer que você era pecador, que você era pecadora e que você precisava de Jesus Cristo. Nós precisamos reconhecer que as nossas obras, elas são más diante do Senhor. E elas não operam a justiça de Deus. Mas quando, amados, Deus, Ele se revela ao nosso coração, nós conseguimos atentar para essas obras ruins que praticamos e nos voltamos para Deus. E aí talvez você pergunte o que é o pecado. A palavra de Deus fala ali em Gálatas 5, no capítulo 22. A Bíblia fala sobre as obras da carne. E eu vou somente citar algumas obras da carne, para que você possa entender e para que você possa perceber a maneira como você pode chegar-se a Deus para ser perdoado pelos seus pecados. Amados, os pecados que nós temos praticado, que nós vemos hoje diante da humanidade, aquilo que tem acontecido, um deles é o pecado sexual. Nós temos visto hoje a inversão de valores, nós temos visto hoje a inversão da natureza humana. E nós temos visto hoje como o homem, ele tem mergulhado no pecado. Nós temos visto hoje que a imoralidade é a causa da destruição de muitos lares. Muitos casamentos têm sido destruídos por causa desse pecado chamado em prostituição, o pecado da imoralidade. O outro pecado, amados, é o roubo. Nós temos visto todos os dias homicídios, crimes praticados por causa do roubo. Porque muitas pessoas hoje, elas têm colocado armas sobre a vida das pessoas, para tirar deles aquilo que eles têm, para roubar um celular, para roubar um carro, para roubar joias, dinheiro. O roubo hoje tem sido uma característica de muitas pessoas hoje que têm tirado por meio do crime a vida de pessoas inocentes. Amados, o próprio homicídio é um pecado. Tirar a vida alheia, matar uma pessoa, seja por meio de uma arma, seja por outros meios. Matar uma pessoa, seja por meio do aborto, cometer crime. Hoje nós temos visto esse pecado no meio da humanidade acontecendo. Nós vemos hoje que muitos casamentos têm sido destruídos por causa da traição, muita deslealdade dentro do lar, no meio do casamento. Uma outra coisa que caracteriza pecado é a avareza. Muitas pessoas gananciosas, muitas pessoas que detêm para si tudo que pode. E por meio de atitudes egoístas, passam por cima de outras pessoas para deterem bem material. Quantas pessoas hoje
mesmo vendo a carência de muitas pessoas e a necessidade, não são capazes de estender a mão, porque elas têm amor ao dinheiro. O dinheiro hoje tornou-se o seu ídolo e se tornam adoradores daquilo que possuem. Amados, a malícia. Muitas pessoas hoje estão cheias de malícia, cheias de maldade em seus corações. Têm planejado maldade contra as pessoas. Têm tido atitudes mentirosas e que têm envolvido vidas dentro dessa maldade. A Bíblia fala sobre o dolo, sobre o engano, a sutileza. Pessoas, amados, que muitas vezes utilizam de palavras e atos com a finalidade de fazer o mal. Quantas pessoas, às vezes a gente pensa que é só em novela que tem trama diabólica, trama de traição, amiga que faz algo para trair a amiga, para que ela caia numa cilada. Às vezes nós vemos e pensamos que é só nas novelas que existem essas tramas diabólicas. Mas hoje, no meio do povo, no meio muitas vezes até do povo de Deus, tem existido tramas, traições, falsificações de documento, falsificações de mensagem celular, prints enviados. Nós temos visto a multiplicação da maldade por meio do engano da mente de pessoas que querem praticar o mal e agirem traiçoeiramente com outras pessoas. Amados, a lascívia, que também é um pecado de imoralidade. Pessoas que têm uma luxúria, uma tendência à sensualidade, que vendem o seu corpo, que mostram o seu corpo como instrumento, para que possa levar outras pessoas a pecar. E outra coisa que caracteriza pecado, a inveja. Pessoas que querem aquilo que o outro tem, que não se conformam em ter menos, e muitas vezes estão na competição, sempre querendo aquilo que o outro tem, sempre medindo forças com outras pessoas, por desejarem aquilo que é do outro, invejando muitas vezes a beleza, invejando muitas vezes os bens, invejando muitas vezes a própria vida, o casamento, invejando até os filhos que outras pessoas têm. Amados, a blasfêmia contra Deus é um grande pecado. Pessoas que têm se levantado para falar das autoridades espirituais. Pessoas têm se levantado para levantar palavras de ofensa contra o Espírito Santo, contra Cristo, contra Deus, contra a Trindade. Quantas pessoas hoje brincam com as palavras de crente, fazem piadas, imitam línguas. Quantas pessoas hoje estão levantando questões acerca das coisas espirituais, trazendo blasfêmia, ofensa, impedindo que pessoas sejam salvas, impedindo que a simplicidade do Evangelho e o poder do Evangelho que esteve sobre a vida de Paulo, impedindo que esse mesmo poder e esse mesmo Evangelho não chegue a muitas pessoas. Amados, quando nós fazemos vídeo concordando com a questão do dízimo, de muitas pessoas criticarem, com a questão de nós estarmos concordando com pessoas que falam mal de líderes e colocam fotos e colocam frases. Quando nós concordamos, nós nos tornamos blasfemos, coniventes com esse pecado e afastamos muitas pessoas da graça de Deus. Porque as pessoas, quando ouvem que se no meio cristão não houver unidade, então como haverá unidade quando as pessoas não respeitam a sua própria lei, a sua própria fé? E nós temos visto hoje. E amados, finalmente um grande pecado, a soberba, o orgulho. Nesse tempo que nós estamos vivendo, amados, nós temos visto muitas pessoas cheias de soberba, cheias de arrogância, cheias de vaidade. Amados, as pessoas, se você for ler comentários acerca desse tempo que nós estamos vivendo, você fica assombrado. Você fica assombrado com a maldade dos comentários contra a vida das pessoas. E pasmem, muito desses comentários sai de pessoas que se dizem cristãs. Pessoas que professam o nome do Senhor, que têm usado o nome de autoridade, seja ela qual for, e têm se levantado para dizer as coisas mais terríveis que possam dizer. Amados, nós estamos vivendo um tempo de muita presunção. Pessoas que julgam que sabem mais. Pessoas que julgam, amados, que podem mais, que são superiores. Que aquilo que eles defendem é o certo e que o resto está errado.
Pessoas que têm se ausentado do amor verdadeiro de Deus, porque são profundamente presunçosas. Pessoas que hoje estendem a mão, não porque estão estendendo a mão para outra pessoa, porque estão crendo que não vão adquirir a enfermidade, mas simplesmente por causa de uma atitude presunçosa. Precisamos, amados, nesse tempo, abrir os nossos olhos acerca daquilo que nós cremos, acerca daquilo que nós estamos fazendo. E você pergunte hoje, como ser salvo? Essa é a palavra que eu quero finalizar nessa noite. Você precisa reconhecer se alguma dessas coisas está na sua vida. E o que você precisa fazer é se arrepender. Amados, como é que nos arrependemos? Às vezes nós pensamos que o arrependimento é um esforço que nós vamos fazer. Ou é um choro, é uma lágrima que nós vamos derramar. Mas, amados, o arrependimento é quando nós mudamos os nossos pensamentos a respeito de Deus. Nós passamos a crer na palavra de Deus. Nós passamos a nos voltar para Deus. Porque quando nós cremos em Deus e cremos na sua palavra, todo esse pecado ele é rejeitado na nossa vida. E nós vamos poder viver a vida de Deus. O que mais eu preciso para ser salvo? Eu preciso receber a Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Eu preciso, amados, estar disposto a servi-lo, a segui-lo. E para isso eu preciso tomar uma decisão. Amados, o que eu preciso para ser salvo? Receber a Jesus como Salvador, como Senhor da minha vida, e me desviando do pecado. Porque quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus, ele passa a habitar dentro de nós. Ele passa a habitar dentro do nosso coração. E é esse Espírito que vai nos capacitar para que nós tenhamos uma vida com Deus. E para que possamos, a partir do momento que nós recebemos aqui a Cristo, viver essa vida que Ele tem nos oferecido. E nessa noite eu quero convidar você. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. E nós vamos estar louvando ao Senhor. E eu quero hoje convidar você que ainda não recebeu a Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. E talvez você agora esteja querendo fazer um esforço para se arrepender. Eu quero dizer que não é o seu esforço, mas é agora você confiar e você crer na palavra que foi pregada. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse perdão, ele está disponível para a sua vida. Receba nessa noite Jesus Cristo pela fé, pela confiança. Confesse o seu nome enquanto nós vamos estar orando aqui, enquanto a equipe vai estar em intercessão. Você na sua casa, você que está ouvindo essa palavra, você vai estar nessa noite tomando a sua decisão. Tome a sua decisão agora. E você pode dizer onde você está. Nessa noite eu tomo a decisão de receber a Jesus na minha vida como meu Salvador, como Senhor da minha vida. E eu digo não ao pecado. E eu digo não à imoralidade. E eu digo não ao vício. E eu digo não à lascívia, ao orgulho, à vaidade. E eu levanto nessa noite as minhas mãos para o céu, para declarar que o Senhor é o meu Salvador. E se você deseja se reconciliar, se você estava afastado, aonde você estiver agora, se ajoelhe. Vai ter alguém aí próximo e você vai se reconciliar. E se você não tiver ninguém próximo, você mesmo vai fazer a oração, recebendo a Jesus como Salvador. Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu me disponho nessa noite, Pai, a fazer a tua vontade, a seguir os teus caminhos. E eu me disponho, Senhor, a te servir todos os dias da minha vida.
E quando, Senhor, as reuniões das igrejas começarem, eu vou me comprometer de procurar uma igreja para me congregar, aonde eu vou estar entregando toda a minha vida e dedicando todo o meu ser ao serviço do Senhor. Senhor, nessa noite, nós declaramos, Pai, que o Senhor é bom. E nós entregamos a nossa vida. E nós vamos louvar ao Senhor agora. Louve a Deus. Aonde você está, você que é salvo, você pode cantar essa canção. Você pode declarar libertação. Você pode dizer isso ao Senhor. Meus temores, aleluia, aleluia. Até que todos se vão. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. No ventre da minha mãe. Senhor, eu oro, Deus, pela vida das pessoas que estão te recebendo. Escreve os seus nomes no livro da vida, meu Pai. Meu Deus, e da justiça. Que eles recebam a vida eterna, para estarem para sempre contigo, na eternidade, Senhor. Nós declaramos, Pai, que essas vidas são livres. Em mim. Já não sou mais escravo, com medo. Não somos mais escravos, Senhor. Você pode dizer isso. Eu sou filho de Deus. Declare, declare. Já não sou mais escravo, com medo. Aleluia. Sou filho de Deus. Já não sou mais escravo, com medo. Sou filho de Deus. Oh, meu Deus, eu sei, Pai, que nesse momento o Senhor está alcançando vidas, pessoas, meu Deus, por meio da Tua palavra, por meio do Evangelho, Pai, está sendo pregado nesse lugar. Oh, aleluias. Abençoa o Teu povo, Senhor, onde quer que estejam agora. Abriste o mar para eu passar sem medo. Oh, aleluias. E afogaste em Teu amor. Hoje é noite de salvação. Receba o perdão dos seus pecados. Resgataste para poder cantar. Declare, filho. O mar pra eu passar sem medo. Nós vamos passar sem medo, Senhor. E afogar é o nosso guarda, Jesus. Aleluia, aleluia. E resgataste pra poder cantar. Sou filho de Deus. Senhor, nós te louvamos. Nós consagramos a Ti, meu Deus. Nós consagramos a Ti esse culto. Consagramos a Ti essa noite de adoração, de louvor e gratidão, Jesus. Me resgataste para poder cantar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, graças a Deus, Pai. Nós consagramos todas as vidas ao Senhor e nós te exaltamos em nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Pastor Alex. Aleluia. Só quero aqui agradecer os nossos irmãos que estiveram conosco até o final. Amém. Está aqui no chat do culto online, né? O povo aí acompanhando a gente. No começo aqui, pessoal de São Bernardo do Campo, São Paulo, Santa Catarina, pessoal de Minas Gerais, amém? Nossa família toda aí também, juntas,
nessa transmissão. O pessoal de São Paulo também tem acompanhado todos os cultos aí, alguns irmãos. Amém. O pessoal de Pernambuco, pastora France, né? Que o Espírito Santo de Deus convença o seu povo. Amém. Aqui a minha esposa também está acompanhando em casa com os meus filhos. Estão lá em casa também acompanhando. O povo de Quixadá, o povo do Horizonte está acompanhando a gente. O povo de Itapecuru, no Maranhão, Chapadinha, pessoal de Brejo, o pessoal do Tapanã. Amém. Missionária Helena aqui, dando glória a Deus. Amém. Irmão Fabrício, aleluia. Leandro Cardoso, amém. Isa Souza, agradecendo ao Senhor pela palavra. Sara Guiar, pessoal de Brejo, amém. Rosinete na Pedreira, amém. Aleluia. Aqui a Malu, lá de Franca, São Paulo, amém. O povo aqui, Juarez, amém. O povo ligado aqui, até o final desse culto. Queremos agradecer. Se fosse na televisão a audiência, amém. Mas queremos agradecer os irmãos. Quando você está aí assistindo, você também está na intercessão. E a gente tem trabalhado, graças a Deus a gente tem essa ferramenta, que é o YouTube, para a gente poder transmitir. Eu não sei como estaríamos fazendo os cultos se não tivesse essa ferramenta, mas Deus já sabia de tudo e Ele providenciou. E a gente, de alguma forma, a gente tem conseguido entrar na casa das pessoas com a palavra de Deus através dessa tecnologia. Amém? Irmão Carlos Calvo, pessoal aqui, Lindalva, amém? Nancy, Tiago Gomes, amém? Ligado, povo aqui de Belém também ligado, amém? Núbia, lá de Brejo, pessoal de Brejo, a gente tem mandado o link para muitas pessoas. Então essas pessoas que estão aqui online ainda, que tem 59 pessoas aqui, envie essa mensagem para outras pessoas, fale desse trabalho através desse canal, através dessa plataforma, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Não deixe de compartilhar, é algo muito importante a gente fazer isso também. Você vai estar propagando boas notícias no Brasil e fora do Brasil, amém? Então fica aqui o nosso abraço para todos. O irmão Márcio, que pediu oração pelo seu pai, o seu Mário, ele falou que ia reunir a família hoje, falando, meu pai é católico e minha mãe, a gente vai reunir para assistir o culto hoje. Então, irmão Mário, Senhor, que Deus ele lhe guarde, lhe proteja, traga cura sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. A todos aqueles que estão, se porventura você está enfermo, receba a cura da parte do Senhor, no nome do Senhor Jesus, amém? Então fiquem todos com Deus. E antes de eu encerrar aqui, só quero reforçar com os irmãos, quarta-feira, culto da família, e quinta-feira nós vamos ter a live que era para ser essa semana com o Gui Tavares. Vai ser quinta-feira a live Incenso Agradável no canal IMVP, nesse canal que você está aí. Vai ser quinta-feira, 8 horas da noite, ele vai estar lá em Joinville, Santa Catarina. E a gente vai estar transmitindo de lá, ele vai estar transmitindo diretamente de lá pelo canal da igreja. E ele vai também estar ministrando e nós vamos estar junto com ele, no nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus, até a próxima. E Deus abençoe a vida de todos. Amém. Fique com Deus.